Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Nosso convidado é o consultor ambiental Fábio Feldman, ex-deputado federal constituinte e ex-secretário do Meio Ambiente de São Paulo. E o nosso assunto é o papel de cada um no enfrentamento dos desafios para a preservação ambiental. Obrigada, Fábio Feldman, por estar aqui. E eu quero começar exatamente falando sobre esse grande encontro em Durban, em que muita gente voltou animada, mas outros tantos acharam que não adiantou muita coisa. No seu entender, houve avanço? Olha, Maria Lídia, eu acho que houve muito avanço. Quer dizer, nós saímos de Copenhague muito desanimados. Houve uma reunião em Cancún que foi também desanimadora. E eu creio que essa reunião representou um grande avanço à medida em que a reunião reconhece a necessidade de continuação do protocolo de Kyoto e metas de redução dos chamados gases de efeito estufa. E para o Brasil, particularmente, essa reunião foi importante, que nós teremos ano que vem uma reunião talvez a mais importante da década sobre o desenvolvimento sustentável e sustentabilidade, que é a Rio+20. Se nós tivéssemos saído dessa reunião com, digamos assim, muita frustração, essa frustração iria contaminar a reunião do Rio, que nós estamos acreditando que deva ser uma reunião importante. Agora, e o Brasil? É verdadeiramente sensível à questão ambiental? Nós temos política pública efetiva, com continuidade, para a questão da sustentabilidade? Olha, eu queria separar. O Brasil se saiu muito bem nessa conferência. Aliás, o Brasil tem sido um grande protagonista no tema do clima. Talvez até porque o Brasil sabia, a diplomacia brasileira e a delegação brasileira sabia dos riscos que que poderiam envolver o fracasso dessa reunião na África do Sul. Agora, o Brasil, quer dizer, ele é um país que perto dos outros avançou muito, mas a lição de casa ainda está para ser feita. Nós estamos aí enfrentando essa grande discussão do Código Florestal e a realidade brasileira não é diferente da realidade do planeta, em que a cada estudo se mostra a gravidade, mais que a gravidade, a urgência de se agir em relação aos nossos temas. Agora, Fábio Feldman acaba de lançar o livro Sustentabilidade Planetária. Onde eu entro nisso? O brasileiro é sensível para a questão da sustentabilidade? O brasileiro entende o que quer dizer sustentabilidade? Ou essa é uma palavra daquelas que se repete, mas se você pergunta, as pessoas não têm muita noção do que seja? Olha, Maria Lídia, eu acho que o patamar de consenso, eu estava até comentando contigo, quer dizer, eu participei muito dos seus debates antes da Rio 92 e durante a Rio 92. Eu acho que o patamar de consciência do brasileiro hoje é totalmente diferente de 20 anos atrás. Quer dizer, hoje você fala em sustentabilidade, as pessoas têm uma noção, ainda que remota, mas do que seja, os nossos temas estão na agenda agora. Os desafios são muito grandes e nós temos que inovar no engajamento do cidadão nessa temática, que acho que é o grande desafio. Que é essa pergunta, onde eu entro nisso? Porque eu acredito mesmo que quem está nos vendo agora, né, pode falar, bom, mas e aí, onde eu entro isso? É na minha casa que eu posso fazer alguma coisa, mas isso não é muito pouco diante do muito que se polui? Não, sem dúvida, mas eu acho que o livro é uma provocação nessa direção da pergunta que você está fazendo. Quer dizer, eu acho que a pessoa individualmente, inclusive o consumidor, tem um papel enorme em relação aos nossos temas. Quer dizer, eu só queria assinalar que o que falta para a humanidade é o senso de urgência. Quer dizer, os dados da ciência são os seguintes, quer dizer, nós temos duas datas importantes, 2020 e 2050. Até 2020 nós temos que estabilizar os gases de efeito estufa, até 2050 reduzir em até 80%. Gás de efeito estufa é gerado pela queima do petróleo, pelo desmatamento, enfim, por uma série de ações. Caso contrário, quer dizer, nós vamos agravar o caos climático. Agora, como que o consumidor pode ajudar? Porque achei muito interessante a sua fala em Durban, a respeito do consumidor, que quando ele adquire um produto, ele também está fazendo uma declaração. Eu acho que a política migrou para o consumo. Quer dizer, quando eu estou escolhendo um móvel e eu pergunto, esse móvel é de madeira certificada, eu estou conferindo uma dimensão política ao ato do consumo. E nós temos que enfatizar isso e o consumidor, ao tomar essa
responsabilidade para si, ele vai ter uma influência gigantesca. Nós temos muitos casos como esse. Aqui no Brasil, quer dizer, o Greenpeace fez um relatório mostrando o papel da pecuária no desmatamento da Amazônia. A partir daí, 3 redes de supermercado passaram a rastrear a carne. Esse tipo de atitude pode transformar talvez mais do que a ação dos governos, que é uma ação normalmente muito lenta diante da gravidade do problema. Mas também esse consumidor tem que ser motivado mais sistematicamente. Eu diria até mais, né, Maria Lídia? Eu acho que o desafio é como que eu motivo, como é que eu tiro da zona de conforto o consumidor, as pessoas no voto, no consumo. Eu acho que para gente como eu, que está nessa causa há muito tempo, o desafio é esse. Como que eu realmente engajo as pessoas nessa luta que eu considero que é a grande luta desse século? Muito obrigada, Fábio Feldman. Eu que agradeço. Uma boa noite.